Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, que desafio, hein? Que desafio estar falando com jovens, com os adolescentes. É uma responsabilidade muito grande. E essa semana, Deus colocou no meu coração uma palavra. Cheguei até a combinar com o irmão Diogo, ia substituir essa mensagem hoje, mas Deus falou assim, não, você vai pregar essa mensagem, você vai falar não só apenas com os jovens e os adolescentes, mas também levar uma mensagem de conforto para os pais. Amém? Irmãos, você também que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Nós temos aqui alguns visitantes. Eu gostaria de falar o nome de cada um de vocês e, conforme eu for falando, você pode ficar de pé para que a igreja possa vê-lo e saudá-lo. Daniela e Fabrício, por gentileza, sejam muito bem-vindos. Aline, Isaac, Valentina, podem ficar também de pé, sejam muito bem-vindos, Deus continue abençoando. Tauane e o seu netinho. É amiga da nossa irmã Júnia, não é isso? Lá da Nalim, não é isso? Ela que é lá da Nalim? Amém, mas da mesma forma, seja muito bem-vinda. Eduarda, Daiane, essa Daiane que acho que eu conheço, hein? É que está lá atrás, né? Eduarda, Daiane, Dominique Saulo, é isso mesmo? Falei correto? Seja muito bem-vinda, minha querida, Deus continue abençoando muito a vida de vocês. É um prazer estar com a juventude da igreja, é um prazer estar com todos vocês reunidos aqui hoje. Irmãos, Anderson, Saulo, Saulo, Deus abençoe, meu querido, tá bom? Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Central. Tem também a nossa irmã, sogra da Patrícia. Qual o nome mesmo, irmã? Seja bem-vinda, Cláudia, né? Tem a Cláudia, eu estava esquecendo a terceira geração dos raposos também. Meu pai e a Glorinha, terceira geração dos raposos, né? Porque tem o Dudu, eu sou a segunda geração, né? E o Dudu é a terceira geração dos raposos. Então, sejam muito bem-vindos, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus, eu quero convidar vocês, então, a falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero trazer uma mensagem de conforto, primeiramente, aos pais, e depois eu quero falar com você, jovem. O tema da nossa mensagem, como lidar com a sedução cultural. Como lidar com a sedução cultural. Poderia dizer também, colocar como título, filhos desviados. Como lidar com nossos filhos desviados. Cultura, sedução cultural tem a ver com o tema que nós vamos falar, e vocês já podem ir abrindo a Bíblia de vocês, no livro dos Juízes, no capítulo 13, deixe a sua Bíblia ou smartphone abertos, que nós também daremos um passeio aí em Juízes 14 e Juízes capítulo 16. Agora quero testar aqui os adolescentes. Quem é na Bíblia, no Velho Testamento? Os adolescentes. Quem é no Velho Testamento? Quero ver se o professor de EBD está ensinando, hein? Vou testar, hein, irmão. Vamos ver se os adolescentes estão fera aí. Quem no Velho Testamento tinha um cabelo grande com sete franjas? Ele era muito forte. Sansão, Lavínia, muito bem. Isso quer dizer também que os professores estão ensinando. Deus abençoe, Lavínia. Então, irmãos, nós vamos estar falando sobre a vida de Sansão. Juízes capítulo 13. Para os pais, uma mensagem de conforto. Para os filhos, alguns conselhos práticos. E eu vou lidar com os irmãos aqui como todos jovens. Até o irmão Antônio. O mais jovem aqui hoje é o irmão Antônio. Antes da gente estar lendo, meus irmãos, eu vou pedir para projetar esse texto também, para você que não está com a sua Bíblia. Eu quero falar com você que é pai. Você que é pai e mãe crentes, que creem no Senhor Jesus.
mas que estão com seus filhos desviados. Quem aqui lembra de um amigo, de um irmão, de um colega que já esteve aqui nessa igreja adorando, celebrando a ceia do Senhor, cantando ou fazendo parte até mesmo dos eventos da igreja? Levanta a mão por mim. Quem conhece alguém? Todos nós conhecemos. Por isso é muito importante o tema que nós falaremos hoje. Porque nós temos hoje muitas famílias de crentes piedosos, fiéis, com seus filhos desviados, com seus filhos desanimados e não mais caminhando com o Senhor, fora da igreja. Quantos pais que criaram seus filhos na igreja, piedosos, com uma educação cristã, baseada nas Escrituras, mas seus filhos não estão caminhando juntamente com o Senhor. Estão desviados. Alguns, de fato, até são abençoados financeiramente, alguns, mas não querem saber de igreja. Não querem saber de caminhar com o Senhor. E eu acho que se tem uma coisa que nós pais sofremos ou ficamos tristes, é de ver um filho desviado. É de ver um filho fora do caminho do Senhor. Por isso eu quero tratar deste assunto com vocês, pais piedosos, crentes, fiéis, de uma forma consoladora. Para que você saia daqui hoje, você que também está nos assistindo e que irá assistir essa gravação, para que você tenha um coração confortado pela palavra de Deus. Então abra sua Bíblia, se você já está com a sua Bíblia aberta, Juízes capítulo 3, nós vamos analisar a vida de Sansão. Sansão, antes de lermos, o termo em hebraico, a palavra Sansão em hebraico, ele tem o significado de ensolarado. Mas Sansão, no momento de sua vida, viveu o oposto. Uma vida de escuridão, de trevas. Então diz o texto do versículo 1 ao 3, deixa projetado por gentileza por enquanto, a palavra de Deus diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Agora comigo o versículo 3, irmãos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, ele disse: eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Então, deixe projetado, por gentileza, até aqui. Ou seja, Manoá e sua esposa, casal consagrado e dedicado a Deus, casal que provavelmente, pela tradição judaica, naquela época, vivia como se fossem amaldiçoados. Porque o texto vai dizer que eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos. Mas Deus, no verso 3, vai dizer que Deus resolve dar um filho a eles. E é tão interessante, porque esse filho Sansão, que foi um presente de Deus, através de promessa. A palavra ali apareceu o anjo do Senhor, em algumas traduções vai falar, depois ali um pouco mais para frente, quando ali perguntado quem é esse anjo vai responder: eu sou. O próprio Deus consagra esse filho como um presente dado a uma mulher que não poderia ter filho. Sansão, que nasceu como resposta de oração da sua mãe,
que nasceu para ser consagrado, e vamos ver que dentre o ventre materno ele já era consagrado a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele aprontou, mas aprontou muito, e se desviou dos caminhos do Senhor, dos propósitos do Senhor. E a Bíblia diz que em Provérbios 19, 13a, que o filho insensato é a desgraça dos pais. Quanta tristeza os pais. Quantos pais estão tristes ao verem seus filhos fora da igreja, não mais caminhando na presença do Senhor. E alguns chegam até a destruir os seus lares. Mas a título ainda de introdução, eu quero então colocar 3 importantes coisas aqui para vocês. Você que é pai, você que é mãe, piedoso, servo do Senhor, cristão, você que é mãe, que criou seu filho na igreja, na presença de Deus, desde pequenininho, que sempre deu um testemunho como um cristão dentro do seu lar, sempre foi referência para o seu filho de como um homem e uma mulher de Deus. Mas mesmo assim seu filho está desviado. Mesmo sendo piedoso, seu filho ou sua filha não querem saber mais de Deus. Então quero deixar 3 coisas para vocês nessa noite. E a primeira dela é que vocês fizeram a vossa parte. Vocês fizeram a vossa parte. Nós sabemos que os pais criam seus filhos até completarem 18 anos, 21 anos. Que o pai e a mãe têm autonomia e responsabilidade com seus filhos até certa idade. Depois o que acontece? Quando completa 18 anos ou 21 anos, dependendo, eles batem asa. Eles se casam. Eles buscam relacionamentos, trabalho. E aí, essa maioridade tira a responsabilidade dos seus pais e passa a responsabilidade, ou passa a responder por si o próprio filho. Pelos seus atos, principalmente. Então, em primeiro lugar, pai, você que criou seu filho, você mãe que criou seu filho, na presença do nosso Deus, dando exemplo, parabéns. Parabéns por você ter sido um pai e ser uma mãe que de fato dá exemplo. Parabéns pelos filhos que vocês possuem. O filho que você tem, parabéns. Parabéns pelo filho que você consagrou um dia aqui. Apresentou, não usamos mais isso. Nós não apresentamos nosso filho porque Deus já conhece. A própria palavra vai dizer, antes da fundação do mundo, Deus já conhecia. Parabéns, vocês fizeram a parte de vocês. Segunda coisa, não se culpem pelos seus filhos que estão desviados. Não se sintam culpados porque os seus filhos não estão caminhando na presença de Deus. E por que eu digo isso? Porque tem muitos pais que dizem, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei na criação do meu filho? Onde foi que eu errei na criação da minha filha? Porque eu fiz tudo direitinho conforme a palavra de Deus manda, mas meu filho, minha filha, resolveu não caminhar mais com Jesus. Essa palavra, onde foi que eu errei, é um conceito errado em relação à salvação do indivíduo. Porque quando eu falo onde foi que eu errei, eu estou tirando a responsabilidade, ou seja, a salvação que pertence a Deus, eu estou tirando Deus do seu controle e estou assumindo a responsabilidade da salvação do meu filho. Mas não quer dizer que o desvio do seu filho é que ele já esteja perdido. É isso que nós vamos ver aqui. Nossos filhos não estão desviados
Porque nós erramos na criação. Se você é pai, se você é uma mãe crente, eles não erraram por culpa de vocês. Eles estão desviados por decisão própria, por atração do mundo, sedução cultural. Lembra de Eutico lá na janela, olhando para o lado de fora, para as coisas do lado de fora, esquece de Deus e cai da janela e morre? Eles não estão desviados por culpa de vocês, eles estão desviados porque eles decidiram viver uma vida sem a inclusão de Deus em suas vidas. Então não assuma, irmão, minha irmã, não assuma para você essa culpa, se liberte dessa dor. Deus tem um projeto na vida de todo filho. Mas em terceiro lugar, de uma forma consoladora, você que é pai crente, você que é uma mãe crente no Senhor Jesus, o terceiro conselho que eu quero deixar para você é: nunca perca a esperança. Nunca. Porque seus filhos são filhos da promessa. Seus filhos são filhos da aliança de Deus. E seus filhos vão ter uma experiência particular com Deus. Nós sabemos, irmãos, que a salvação é algo individual. Você, pai, você, mãe, não vai salvá-lo. A salvação pertence a Deus, não pertence a nós. Então tenha esperança. Deus tem sim um projeto para cada filho de crente. Não perca a esperança, no tempo certo Deus trará ou tratará com nossos filhos. Então vamos ver algumas características da vida de Sansão agora. Vamos analisar o texto. Como lidar com os filhos desviados, que foram seduzidos de forma cultural? Primeiro, temos que entender que Sansão nasceu em um tempo difícil. Nasceu em um tempo difícil. Veja o texto. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, estes os entregou nas mãos dos filisteus por quantos anos? 40 anos. E preste atenção que Sansão nasceu num tempo de opressão e de escravidão. Em um tempo em que o povo de Israel estava dominado pelos filisteus, que eram seus inimigos. Nasceu num tempo extremamente difícil. E para os casais novos, aqui preste atenção, muito importante. Para os casais que não querem ter filhos, mas querem ter cachorros. Tem casais que não querem ter filhos, mas têm cachorro, para substituir o afeto, passando e transmitindo o afeto de um filho para um animal. E alguns ainda dizem assim, hoje, pleno século 21, tempo muito difícil para ter filho. 21, século 21, vou ter filho nada, está muito difícil para ter filho. Mas eu pergunto uma coisa para você, quando é que foi fácil? Quando é que foi fácil ter filho? Quando é que foi fácil você criar um filho? Tem algo na Bíblia escrito assim, irmãos, ó. Tempo bom para ter filho. Tem? Não tem. Sansão nasceu num tempo difícil. Quando foi que Moisés nasceu? Quando o povo de Israel estava no Egito, preso, cativo. Jesus, quando foi quando nasceu?
Nasceu sob um decreto para que matassem todas as crianças. E aí tem que fugir. A mãe tem que fugir para que não matasse. E assim foi com Sansão. Sansão nasceu num tempo difícil. Mas o segundo detalhe do texto, veja no texto, que Sansão nasceu como presente de Deus. Verso 2 e verso 3. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril, nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Ela não podia ter um filho. Ela queria ter filho, só que não podia. Até Deus se agraciar com aquele casal e dar um filho. E com isso nós já podemos pré-estabelecer um princípio bíblico do Salmo 127:3, que diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então você que é pai crente e tem um filho desviado que não está na presença do Senhor, lembre-se que filho não é problema. Ele é bênção. Os filhos são presentes de Deus. São heranças do Senhor. Você lembra de Jó? Jó perde tudo. Inclusive seus filhos. Mas Deus restitui tudo, menos ressuscitar os filhos. Ele poderia. Jó teve outros filhos, mas por que Deus não ressuscitou? Não trouxe os filhos dele de volta? Porque filho, irmãos, nós não perdemos. Filho nós não perdemos. É verdade que os filhos realmente mudam como as estações, mas continuam sendo filhos de Deus. O que nós não podemos fazer era amar nossos filhos mais do que amamos a Deus. Porque tem muitos pais que amam mais os filhos do que a Deus. Seu filho está dando trabalho? Ele é difícil? Ele é complicado? Isso sim é problema seu. Sabe por quê? Porque pai esquece que já aprontou no passado. E sabe que hoje, nossa geração é muito pior do que a geração que a gente teve lá atrás. O tempo é diferente. Hoje as facilidades para pecar são muito maiores. Eu lembro que antigamente para você namorar, você tinha que ficar lá, ó. Desenrolar para conseguir conquistar o coração da menina. Hoje não, a menina vem e está assim, irmãos. As facilidades hoje são imensas. E Satanás tem dado tudo aquilo que o pecador gosta. Então, seu filho está desviado? Faça uma coisa diferente do que você faz. Louve a Deus pela vida do seu filho, mesmo estando desviado. Agradeça a Deus pela vida do seu filho. Mas a terceira lição, de forma confortadora, que aprendemos na vida de Sansão, é que Sansão nasceu para cumprir um projeto de Deus. Veja comigo o verso 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, olha só, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe,
E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Veja que quem está consagrando aqui? O pai está consagrando? A mãe é quem está consagrando? Não, é Deus quem está consagrando. E esse consagrando é salvando. É Deus que salva, é Deus que consagra. É Deus. Não somos nós abençoamos os nossos filhos. É diferente. Quando um pai ou uma mãe quer consagrar um filho, é porque o negócio não está muito bom. Um filho está doente, aí ele faz aquela promessa para o pai, para Deus, na verdade, ele fala, olha Deus, se tu sarar meu filho melhorar, ou ele se livrar dessa doença, eu vou mandar meu filho para o seminário, vai fazer faculdade, vai virar teólogo, vai virar pastor, vai pregar, aí consagra. Mas a grande verdade é que quem consagra é Deus. Deus consagrou Sansão. Deus curou. E Deus quem consagra. Agora para você, meu irmão e minha irmã, que está angustiado, você que nos assiste, que está até mesmo desesperado, triste, quero dizer para você que Deus tem um projeto na vida do seu filho. E para vocês que estão aqui, Deus tem um projeto na vida de cada pai, de cada mãe crente. Deus é quem consagra nossos filhos antes mesmo deles nascerem, verso 5. Deus escolheu antes da fundação do mundo. Ele está desviado? Mas Deus não esqueceu dele. Aguarde. Tenha paciência. E eu digo mais com ousadia. Eu repito aqui. Deus tem um projeto para cada filho de crente que nasce. Cada filho tem uma promessa de Deus. A questão é quando? Porque nós não temos paciência. Nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para agora, para hoje. E nós não sabemos esperar o tempo de Deus na vida dos nossos filhos. E eu não canso de ver e de atender pais que estão sofrendo porque os filhos estão desviados, estão com depressão, desanimaram de ministérios. Ei, você que está assistindo, você sabe que eu estou falando com você. Deus tem um projeto na vida do seu filho. Lembra de Moisés? Moisés também nasceu em tempo de crise. Mas ele sobreviveu ao decreto de Faraó. Foi jogado ali pela sua mãe, na correnteza de um rio, mas a providência de Deus o protegeu. Quanto filho de crente está hoje no mundão aí, na vida, e está tendo tempo, toda hora vem para a gente, pai, eu tive livramento, mãe, eu tive livramento. Deus está protegendo. Por que Deus estaria protegendo aquele que não está na presença dele? Porque o filho de crente tem projeto. Ele é filho da aliança. Por isso Deus, com a sua providência, com a sua graça, os protege. Sabe por que Deus fez e ainda faz isso? Porque os filhos não são nossos. Nós que pensamos que são. Os filhos não são nossos. Sansão nasceu para cumprir um projeto de Deus. Ele nasceu para ser um libertador do seu povo, assim como Moisés. Um instrumento de libertação que Deus usaria para tirar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Lembrando, Sansão nasceu em tempo difícil, nasceu como um presente de Deus, nasceu para cumprir um projeto de Deus, mas agora eu quero falar com você que é jovem.
você que é adolescente, que em quarto lugar, Sansão tornou-se um filho insensato. Aqui começou a vida de Sansão desmoronar. Veja comigo no capítulo agora 14, verso 1 e o 2, deixa aberto, que nós vamos fazer a leitura. Pode deixar projetado, tá bom, meu irmão? Quando que começou a insensatez na vida de Sansão? Quando Sansão resolveu se casar. Começou a insensatez. Os erros. Pensa você que é pai, piedoso, que criou seu filho, sua filha, aliás, vamos usar aqui a filha. E ainda bem que Deus não me deu uma filha, porque senão eu ia ser muito duro. Pensa aí comigo, você que é pai, sua filha que foi criada no Evangelho, na educação de um lar cristão, chegando em casa com um camarada, barbudão, cheirando mal, camarada dorme até meio-dia, todo dia, não trabalha, não estuda, não tem compromisso com nada na vida. E a sua filha chega para você e fala: pai, esse aqui é meu namorado, meu futuro esposo. O que você faria com um camarada desse? Eu, se fosse pai, eu botava esse camarada para correr. Pai desse, se eu tivesse uma filha, eu botaria esse cara para correr, ué. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Olha o que Sansão aprontou. Lembrando, Sansão nasceu para libertar o povo da opressão. Olha o que ele fez, abra no capítulo 14. Já pode deixar, pode deixar projetado, irmão. Desceu Sansão a Tímna, vendo em que Tímna é uma das filhas dos filisteus. Ele viu uma das filhas dos filisteus. A princípio, filisteu aqui já era inimigo do povo de Deus. E ele foi levantado por Deus para combater os filisteus, para libertar o povo da opressão dos filisteus. O camarada aqui já começa olhando para uma menina, uma mulher, que era inimiga. Verso 2, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe. Ele declarou. Ele não perguntou, não pediu conselho. Não, ele simplesmente chega para o seu pai, declara a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, tomai, pois, por esposa. Preste atenção, irmãos. Quantos filhos de crentes são destruídos ou prejudicam as suas vidas por conta de um relacionamento errado? Por uma decisão errada, uma escolha errada. Uma vida destruída por ter casado com a pessoa errada. Movido pela paixão, pela carnalidade, porque Sansão era carnal. Primeiro, que esse casamento de Sansão era contrário à lei de Deus. Ela já estava pré-definida ou estipulada por Deus. Nós vamos ver Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4. Se tiver, por favor, pode projetar. Já estava estabelecido que os filhos de Deus só deveriam se casar com os filhos de Israel. E o camarada estava buscando a Filisteia, inimiga do povo de Deus. E o verso 3 vai dizer: nem contrairás matrimônio. Engraçado essa linguagem. Parece que está pegando uma doença, pegando alguma coisa, né? Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. O que está dizendo para você não ter relacionamento, você não se casar com filhos dessas nações. Não dará tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Verso 4. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Olha só outro motivo. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, depressa eu vos destruiria. Já estava estabelecido por Deus, porque o julgo desigual, o casamento desigual, traz destruição para muitas.
o relacionamento de um cristão com não cristão tende a deixar de ser cristão. É mais fácil uma pessoa lá de fora levar você que está aqui dentro lá para fora do que você tirar ela lá de fora. Por isso Deus estabeleceu que nós deveríamos ter relacionamentos entre nós. Ou seja, crente casa com crente. Fácil. Esse negócio de achar que a gente vai se relacionar com uma pessoa que não crê e que vai salvá-la, desiste. Pode até ser que de 10, uma, se for consagrado de Deus, se for um escolhido de Deus, pode vir a ouvir a palavra de Deus, crer no evangelho e ser salvo. Mas de 10 pessoas, um talvez. Por quê? Porque eu não salvo ninguém, ninguém salva ninguém. Quem salva é Cristo. E já está pré-estipulado, falado na palavra de Deus, ordenado a palavra de Deus, que crente casa com crente. E se crente casa com crente, é só felicidade. Por quê? Um vai levando a Bíblia embaixo do braço e o outro sai na rua expulsando demônio, até chegar na igreja. Pastor Cláudio Duarte comenta isso. Ou seja, macumbeiro casa com macumbeiro. Tem que casar macumbeiro, casa com macumbeiro. Com todo o respeito, meus irmãos, com a fé de vocês, de quem esteja me ouvindo. Eu tenho muito carinho por todos. Mas o crente casa com crente e dá tudo certo. Macumbeiro, casando com macumbeiro, vai dar tudo certo. Um leva a galinha, outro leva a farinha e vai lá para o despacho e está tudo certo. Todos os dois felizes. O homem bomba, fabrica a bomba, a mulher vai junto, explode ele e ela junto. Está todo mundo feliz. Agora, um crente que casa com um não crente, o que vai dar? Sofrimento. Quinto ponto. Além de não agradar a Deus, este casamento não agradou a Deus, essa escolha de Sansão não agradou a Deus e também não agradou os seus pais. Veja no verso 3 do capítulo 14. Sansão não agradou a Deus nem aos seus pais. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar a esposa dos filhos teus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Você que é jovem, você que está solteiro, só no Brasil existe 24 milhões de evangélicas. Você que está solteira, só no Brasil existe 19 milhões de evangélicos. E por que você vai buscar lá fora? Aí dá errado, depois vem trazer para o pastor o problema. Vem trazer para a mãe o problema. Vem trazer para o pai o problema. E a principal reclamação é: ah, pai, mas eu estou apaixonado. Ah, pai, eu estou apaixonada. Ah, pastor, eu vou trazê-lo para a igreja porque ele vai ser salvo. Desde quando a igreja salva? Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o nome disso? Desobediência. Desobediência aos pais, desobediência a Deus. E nós sabemos que tudo que fazemos sobre ou em desobediência a Deus não dá certo. Pode tentar isso, você vai tentar, vai quebrar a cara. Não vai dar certo. E preste atenção quando seu pai, você é jovem, você é adolescente, solteiro, solteira, preste atenção quando seu pai e sua mãe disser que não vai dar certo. Porque se o seu pai e sua mãe falar não vai dar certo, é porque não vai. Pai e mãe têm uma anteninha com Deus diferente. Se ele falar não vai dar certo, é porque não vai. Não adianta ficar depois chorando, reclamando. Você foi avisado. E o sofrimento desse filho
ele é o sofrimento também dos seus pais. Quando o filho sofre, o pai e a mãe também sofrem. O filho faz um casamento errado e quem é que sofre? Ambos. Ambos sofrem. Sansão faz um casamento errado, foi insensato, escolheu a pessoa errada, e o que mais ele fez? Também desprezou sua herança espiritual. Ele não valorizou o fato de Deus dizer para ele, através dos seus pais, não ouviu os pais, que ele seria uma bênção, que ele seria um instrumento consagrado dentro do ventre da mãe. Você que é filho, pense nisso. Pense nisso. Não temos que casar e tomar decisões em nossas vidas como as pessoas têm tomado. Nós temos a palavra de Deus para que a gente possa olhar, observar. Ela é a nossa regra de fé, de prática. Fique com a palavra de Deus. Fique com as orientações da palavra de Deus. Obedeça ao seu líder, ouça o seu pastor. Ele pode lhe dar o conselho e aconselhar. E nós precisamos falar com os jovens, com os adolescentes em relação a essas coisas. Eu quero combinar depois com o André, numa próxima reunião, de colocar 2 cadeiras aqui, irmão, me ajudar, e nós vamos pegar as perguntas dos jovens, dos adolescentes da igreja, vamos abrir o WhatsApp ao vivo, juntamente com o chat, se assim o pastor Zébio nos permitir também, e nós vamos tentar dar a resposta que nós não estamos dando aos jovens e aos adolescentes. A igreja está falhando em dar uma resposta em relação a sexo, porque é tabu na igreja falar de sexo. Orientação sexual, ideologia de gênero, comportamento social, na faculdade. Não adianta a gente trabalhar o jovem adolescente como a gente trabalha os irmãos mais experientes na fé. Nós precisamos trabalhar de uma forma diferente com o jovem adolescente. Precisamos sanar as dúvidas existenciais, filosóficas que eles têm. Vai para a faculdade, encontra lá um professor de filosofia. Professor de filosofia, qual a resposta que esse adolescente, que esse jovem vai ter mediante a um monte de gente que não crê e que ainda debocha da nossa fé? Então a igreja precisa responder. Ela precisa estar preparada para dar resposta aos nossos filhos e adolescentes. Quem aqui é solteiro e pretende se casar? Quem é solteiro aqui e pretende se casar? Levanta a mão. Amém. Louvado seja Deus. Mais ninguém solteiro, todo mundo casado? A maioria dos jovens aqui é casado. Poucos são solteiros, né? A maioria aqui são casados. Mas nós temos os adolescentes ali, nós temos alguns jovens aqui que pretendem se casar. Então, para você que é jovem, e para você que está nos assistindo também, que é jovem, que quer se casar, eu quero então dar algumas dicas para você, já caminhando para o final. Primeiro, comece orando a Deus pedindo um esposo ou uma esposa. Mas entenda, um esposo e uma esposa não cai de paraquedas escrito assim, presente de Deus na testa. Ok? Salomão teve todas as mulheres que ele queria, só que ele não teve uma esposa. Então comece orando a Deus, pedindo uma esposa. Segundo lugar, que tem a ver com o primeiro, cuidado com suas escolhas. Porque a esposa ou o esposo vai depender da sua escolha. Se você escolher errado, mal, depois não venha reclamar. Cuidado com suas escolhas. Crente casa com crente. Saiba, jovem e adolescente, que as suas escolhas erradas não podem ser abençoadas. Escolheu errado? Terá que lidar com jugo desigual.
Sabe o que é um jugo desigual, irmãos? É aquilo que usa no cavalo, no boi, para dividir a força. O jugo desigual tem feito muito marido sofrer, muita esposa sofrer hoje em dia. Porque, como eu disse, crente quando casa com crente, um leva a Bíblia, o outro vai lá pregando. Quando um crente casa com uma pessoa que não é, o que acontece? O marido vai para o botequim, a mulher vai para a igreja. Ou o marido proíbe, a mulher para ir na igreja. Ou ele vai para o futebol e a mulher vai para a igreja. Que felicidade tem nisso? Um andando para cada lado. Escolheu errado, terá que lidar com um jugo desigual. Você não poderá salvar seu namorado e sua namorada. Então, cuidado com sua escolha. Agora, em terceiro lugar, olhe bem para a sogra e para o sogro. Uma dica. Você quer se casar? Está procurando um namorado? Já está orando? Já está falando com Deus? Deus me abençoar no meu relacionamento? Olhe bem para a sogra, futura sogra e o futuro sogro. Pois seu namorado ou sua namorada será provavelmente um espelho dos seus pais. Olhe para o temperamento de como eles tratam uns aos outros dentro do seu lar. Por quê? Porque será assim que você será tratado quando se casar. Se o pai e a mãe der bom exemplo, você com certeza terá um homem, um marido e uma esposa abençoada. Se você olhar para o sogro, para a sogra, e a vida for bagunçada, desculpe, irmãos, provavelmente essa pessoa não serve para você. Só se ela for convertida, aí ela serve para você. Agora, do ponto de vista do temperamento do ser humano, nós sabemos que uns são sanguíneos, né, outros ficam mais tristes. E nós casamos com pessoas diferentes. Uma diferente da outra. Mas do ponto de vista do relacionamento social e da fé, nós temos que casar com gente parecida com a gente. Da mesma fé. Sansão fez um casamento errado, desprezou a sua herança espiritual, desobedeceu aos seus pais, tomou decisão baseada na sua paixão, ele agia por impulso como um touro sem controle. Mas o pior ainda disso tudo é que Sansão, esse menino, brincava com o pecado. Veja aí no capítulo 16, versículo 1, 4. Sansão tinha um problema sexual. O problema dele principal era um problema sexual. Ele gostava de prostituta. Verso 1. Lembrando que Deus já tinha pré-estabelecido que o povo de Deus casaria com o povo de Deus. Mas olha onde esse homem consagrado por Deus, filho de crente, consagrado para um ministério, para libertar o povo de Deus, olha onde ele chega. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Deus está falando aqui, gente, irmãos, com crente, tá? Está falando de Sansão, um escolhido, consagrado. Não é um ímpio, não. Consagrado a Deus, mas gostava de uma vida imoral. Verso 4. Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Ah, essa Dalila. Dalila se apaixonou por uma prostituta. Pode ser que ele tenha pensado como muitos jovens estão pensando hoje. Que eu vou tirá-la de lá de fora, eu vou conseguir salvá-la, vou levá-la para a igreja, vou torná-la numa dama. Isso é real ou é ficção, irmãos? O que tem de crente hoje envolvido com pecado sexual?
O que tem de adolescente, de jovens hoje, envolvidos com esse pecado sexual? Viciados, por exemplo, em pornografia. Adolescentes tendo sexo antes do casamento. 14, 13 anos já estão assim. Quantos? Esse tabu que nós precisamos quebrar, ensinar. Nós precisamos falar dessas coisas. Não de forma preconceituosa, nós não somos preconceituosos. Nós precisamos abraçar essas pessoas. Qualquer que seja, devemos abraçá-los, mas nós precisamos discipulá-los, precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos ensinar os adolescentes, os jovens, de como se comportar. Por quê? Porque para não dar tudo errado em sua vida. O que aconteceu com ele? Pecado foi minando a sua vida espiritual, a sua espiritualidade foi sendo minada. E o que o pecado faz? O que Romanos vai dizer no capítulo 6, versículo 23? Que o pecado mata. É ele que nos afasta de Deus. Mata o relacionamento com a igreja, mata o relacionamento com Deus, mata o relacionamento com a família, ou seja, o pecado só traz sofrimento. Só traz sofrimento. Vale a pena? E veja comigo o capítulo 16, versículo 21. Olha que coisa triste, meus irmãos. Olha o finalzinho da vida de Sansão. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. E os fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Esse menino tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ter uma vida muito melhor do que ele teve. Mas por causa do pecado, da insensatez, de suas escolhas erradas, ele estava vivendo essa situação triste. Agora, pergunta que nós devemos fazer como pais. O que devemos fazer com nossos filhos insensatos? O que nós, pais, crentes, devemos fazer quando eles estão passando por crises espirituais? O que nós devemos fazer? Quero trazer 4 coisas para a gente terminar. Você que está com a sua Bíblia, abre em Efésios, capítulo 1, no versículo 18. O texto dos pródigos, não do filho pródigo, mas dos filhos pródigos. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Pode deixar projetado, tá, meu irmão? Aqui é Paulo. O que Paulo está fazendo aqui é orando. Paulo está orando e dizendo para nós que o coração dos nossos filhos possuem olhos espirituais. E Paulo está orando aqui para que Deus os ilumine. Paulo está orando aqui para que Deus tire as escamas dos olhos da pessoa que está cega e não está vendo um palmo na sua frente, que o pecado está lhe destruindo. O problema do pecado não é só destruir o homem nessa terra. O pecado do ser humano é o juízo eterno após a morte, ou a vinda de Cristo. Paulo está orando. Lembra também do filho pródigo? Ele caiu em si, que tinha perdido tudo, que pecou, que errou, mas ele voltou. Isso é confortante para nós. Mesmo errando, assim Sansão pecando contra Deus. Ele foi um pródigo. Ele voltou-se para Deus. E nós, às vezes, esquecemos que existem pródigos no nosso lar. Um filho, uma filha, pródigos. E nós, às vezes, até esquecemos ou desistimos deles, esquecendo que os filhos pródigos voltam. Vai haver uma hora na sua vida que ele vai se arrepender. Que eles vão enxergar, como Paulo vai dizer,
que não dá para viver uma vida sem Jesus. Não vale a pena, é um vazio eterno no coração, é sofrimento. Quantas histórias nós temos, irmãos, de filhos que se arrependeram e voltaram para o caminho do Senhor e hoje são uma bênção? Desviaram do caminho do Senhor, mas os pais continuaram orando para eles, com eles, pedindo a Deus para que eles voltassem, e eles voltaram. Nós temos de orar pelos nossos filhos, nós temos que orar pelos nossos adolescentes, nós temos que orar pelos nossos jovens, e principalmente também pelos que não são casados, para que as escolhas deles sejam uma escolha decidida e pautada na palavra de Deus, para que seja um casamento abençoado. E não adianta brigar, não adianta reclamar com o filho, porque quanto mais você brigar e mais você reclamar, parece que pior vai ficar. Então, em primeiro lugar, ore para Deus abrir os olhos dos seus filhos. Os olhos espirituais dos seus filhos. Agora, em segundo lugar, Gênesis 17, 7. Você que é pai crente, no verso 10, no verso 7 diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tua descendência no decurso das suas gerações. Olha, a aliança perpétua para o teu Deus e da tua descendência. Ou seja, em primeiro lugar, ore para Deus abrir os olhos de seus filhos. Agora, em segundo lugar, ore para Deus, para que Deus cumpra essa promessa que Ele tem para os nossos filhos. Uma aliança eterna que Ele tem com o povo de Deus. Seu filho foi consagrado a Deus, é consagrado a Deus, se batizou, já fez parte dessa igreja, está desviado, não desista. Saiba de uma coisa, onde ele estiver, ele continua sendo filho. E onde é que ele estiver, ele continua sendo filho da promessa, filho da aliança. E Deus vai resgatá-lo. Deus tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com o seu povo. Mas apenas Ele pode trazê-lo de volta. Apenas Ele pode converter o coração dos filhos de volta. Trazê-los de volta. Não é pela força, não é pelo grito. Não adianta. Piora. É orar. E para encerrar, volte em Juízes agora no capítulo 16, terceiro e último lugar. Juízes capítulo 16, versículo 22. Olha o que diz. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Vocês lembram que um nazireu não podia cortar o cabelo. Não podia rapar o cabelo. E o segredo da força de Sansão estava no seu cabelo. E uma coisa interessante aqui é que ele está cego. Olha o que o pecado fez com ele. Olha que a escolha errada dele fez com ele. Ele está cego, está desmoralizado, está desprezado, mas Deus não desiste dele. Porque o cabelo dele volta a crescer. Precisamos clamar pelos nossos filhos. Precisamos clamar pelos adolescentes, pelos jovens da nossa igreja. Sabe por que tudo isso? Deus estava trabalhando na vida de Sansão o tempo todo. E Deus está trabalhando na vida do seu filho que está afastado também. A Bíblia diz em Lucas 21, 18, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Que Deus não saiba. Deus sabe tudo. Ele conhece tudo, conhece o coração do seu filho. Aquilo que era símbolo da derrota de Sansão, Deus começou então agora a restaurar. Começa a crescer o cabelo de Sansão. Você tem alguém que está desviado na sua família? Você tem um filho que está desviado?
Você tem uma filha que está desviada. Vocês creem na restauração do filho de vocês? Então ore por eles. Creia na aliança e promessa de Deus e aguarde a restauração na vida do seu filho. Por último, Sansão passou 20 anos da sua vida desviado. 20 anos da sua vida desviado, aprontando. Mas a vontade de Deus, o projeto de Deus, prevaleceu e foi cumprido na vida dele. Lembre-se que Deus tem os seus objetivos. Deus tem os seus planos. E os planos de Deus não são iguais aos nossos. E diz o texto que ele nasceu para começar a libertação. Ele pecou e desviou-se do projeto de Deus, mas no final, o propósito que Deus tinha, ele se cumpriu. Ele se cumpriu. Veja no versículo 28 do capítulo 16. Sansão clamou ao Senhor e disse, olha, ele se arrepende. Ele se arrepende no final da sua vida. E disse, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. É tão interessante que naquele momento o projeto de Deus cumpriu na vida de Sansão. E tem alguns ainda que dizem que Sansão cometeu suicídio. Tem uns que não acreditam que Sansão foi salvo. Espera aí. Sansão foi consagrado onde? Na barriga da sua mãe. Antes da fundação do mundo, nós somos salvos em Cristo Jesus, porque foi Ele que nos escolheu. Então, Sansão já era salvo, mas viveu 20 anos da sua vida desviado e fazendo besteira. Então, Sansão não cometeu suicídio. Eu vou provar para vocês. Lá em Hebreus, no capítulo 11, 32, se tiver, pode deixar projetado. Na história na galeria dos heróis da fé, nós vamos ver que Sansão foi lembrado como um grande homem de Deus. Mas talvez eu não colocaria Sansão na lista dos heróis da fé. Por tudo que eu vi até agora de Sansão, eu falei, esse cara nunca foi de Deus, nunca foi um servo de Deus, nunca foi consagrado a Deus, esse cara não é um cara salvo, esse cara só fez besteira na vida. E tem muito pai hoje fazendo isso, abandonando seu filho, abandonando sua filha, achando que está perdido, que já era. Mas Sansão ficou 20 anos afastado. Talvez eu não esteja mais aqui quando um filho, se eu tiver desviado, venha a voltar à presença de Deus. Talvez você que está nos assistindo, que tem um pouco mais de idade do que eu, que está com um filho desviado, longe dos caminhos do Senhor, talvez o propósito de Deus vai se cumprir quando você não estiver mais aqui. Mas Deus vai cumprir aquilo que Ele escolheu. Muitos não acreditam mais nos seus filhos. Mas sabe por que Deus colocou Sansão na galeria dos heróis da fé? Primeiramente, porque Sansão era como nós, pecadores. Todos nós aqui somos pecadores. Sansão pecou. Segundo, porque ninguém merecia estar naquela galeria lá. Ninguém deveria estar, porque todos também pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23 vai dizer. Porque todos pecaram. Veja o que está escrito em Hebreus 11, 32. Galeria dos heróis da fé. Para você ver que ele foi lembrado. O autor da carta aos Hebreus fez questão de registrar através da inspiração do Espírito Santo de Deus sobre Sansão, e está marcado em amarelo. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para se referir
o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E eu te pergunto, Davi foi melhor que Sansão? Sansão foi pior do que Samuel? Não. Então, mesmo que um filho esteja desviado do caminho do Senhor, saiba de uma coisa: ele é filho da promessa. Ele é filho da aliança. No tempo certo, Deus vai resgatá-lo, vai trazê-lo de volta. E você, jovem, que está buscando um relacionamento, reflita nessa mensagem de hoje. Com quem você está se relacionando? Em quem você tem buscado? Como Sansão, nos prazeres? Ou tem esperado, orado, falado com Deus e pedido a Deus um homem ou uma mulher de Deus na sua vida? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso Sansão está na galeria também. Foi lembrado pela sua fé, quando ele clamou a Deus, pedindo força, se arrependeu. E Deus cumpriu ali a vontade do próprio Deus na vida de Sansão, usando Sansão para libertar e destruir os filisteus. Eu queria que o irmão projetasse para mim, por último, antes de encerrarmos, aquela imagem que eu preparei, porque eu estava pensando, e você, pai, e você, mãe, que perdeu um filho fora dos caminhos do Senhor. Um filho que conheceu o Senhor, que foi chamado por Deus, caminhou, desviou-se do caminho do Senhor e veio a falecer. Olha que interessante, um estudo recente, dia 23/2/2022. Estudo indica que lembranças da vida passam diante dos olhos, mesmo na hora da morte. De acordo com os especialistas, mesmo após o corpo parar, morrer, o cérebro fica de 30 a 60 segundos ainda refletindo na sua vida. Nosso Deus é tão longâmino, meu irmão, minha irmã, que até mesmo após a morte, Deus dá oportunidade para a pessoa crer em Jesus Cristo. Deus dá oportunidade para ele refletir e se consertar diante de Deus. E se o seu filho e sua filha partiu, mas ele teve um encontro com Jesus, ele está com Jesus hoje. Ele está na presença de Deus hoje. Se livre dessa culpa. Porque aquele que Deus salva, está salvo. Salvação não se perde não, meus irmãos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aqui a história de Sansão prova mais uma vez que o que Deus começa, ele termina na vida dos seus servos. Então, se o seu filho teve um encontro com Deus, ele veio falecer, e você hoje tem essa dúvida no seu coração ainda: onde está meu filho? Onde meu filho está? Saiba de uma coisa: Deus é longâmino e a vontade dele é que todos sejam salvos. E a sua longanimidade faz com que o ser humano, até após a morte, venha viver novamente. Então, nem a morte pode parar a vida de um crente. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus ele aplique nos nossos corações essa palavra, tanto para vocês pais, quanto para os filhos, para os adolescentes, para os jovens, para que vocês sejam bem-sucedidos no relacionamento, sejam bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem, tenham a mão de Deus abençoando. Acredito eu que nós teremos outras oportunidades, né, André?
teremos outras oportunidades e nós tentaremos, à luz das Escrituras, escutá-los. Existem nessa igreja líderes capacitados para poder responder, para poder caminhar com você, para poder ajudá-lo a tomar decisões. Então, você, quando precisar e tiver dúvida, procure o seu líder. Temos o nosso irmão André, responsável pelos jovens. Temos o nosso irmão Daniel com a Andresa, responsável pelos adolescentes. Temos os líderes das crianças, né? A irmã Alexandra, né? Então, procure. E se caso algum dos irmãos, ou você que está nos assistindo, tiver alguma dúvida também, entre em contato conosco. Tem um chat aí que você pode mandar uma mensagem, tem o WhatsApp da nossa igreja, tem o canal da nossa igreja, ele tem o próprio contato. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Nós teremos uma resposta para tentar ajudar você na sua caminhada. Amém? Irmãos, eu queria então agradecer, antes de estarmos orando, queria agradecer aos colaboradores, ao irmão André, à irmã Rúbia, o irmão Daniel com a irmã Andresa, todos aqueles, o irmão Diogo e o nosso irmão Rogério, o irmão Léo, todos que hoje e que estiveram ao longo da semana planejando esse culto. Irmão André, era para ser diferente, mas Deus incomodou. E a gente precisa falar não só com o jovem, mas a gente precisa dar uma resposta aos pais também que sofrem hoje. Porque quando o pai está confortado, ele consegue lidar com os filhos de uma forma melhor. Então, que Deus abençoe cada um, todos que estiveram aqui, os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos, sejam todos abraçados para a Igreja Batista Central. Vocês são nossos convidados. Amanhã nós teremos culto às 18h30. Essa semana é aniversário da nossa igreja. O pastor Eusébio estará aqui pregando, trazendo uma palavra para vocês, para a igreja, você que está online. Então não falte, convide um amigo, convide um irmão, uma irmã, para que você possa também participar dessa bênção, que é receber a palavra de Deus. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar e vamos agradecer a Deus para que a gente possa estar encerrando? Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque, Senhor Deus, tudo que o Senhor começa, o Senhor termina. Teus planos são maiores, ó Deus, do que os nossos. A tua misericórdia, o teu carinho, excede todo o nosso entendimento. Tua graça e tua misericórdia, Senhor Deus, nos alcançou e nos alcança de uma forma, Senhor Deus, plena e satisfatória. Mas temos irmãos, mas temos parentes, temos familiares que um dia andou conosco, andou com o Senhor, conheceu o Senhor, se batizou, confessou Jesus, mas hoje está afastado da tua presença. Está caminhando, Senhor Deus, com as próprias pernas, deixando ser tentado às paixões, a secularismos, buscando, Senhor Deus, seus próprios prazeres, perdidos, com escamas nos olhos, não conseguem enxergar, Senhor Deus, o quanto o pecado tem afastado a vida deles com o Senhor. Mas nós clamamos porque nós cremos como igreja, que no nome de Jesus nós teremos e veremos a promessa que o Senhor nos fez. Porque os nossos filhos são a herança do Senhor. Nossos filhos, Senhor Deus, foram nos dados por promessa, Pai. Nós cremos que um dia o Senhor fará essa obra, converterá o coração de cada um. Senhor Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. Tu sabe o coração de cada um, Senhor Deus, que está lá fora. Esse filho que está ferido, esse filho que está machucado com os próprios pais, com a própria igreja,
porque lhe faltou uma palavra, lhe faltou um carinho. Senhor, nos usa, Senhor Deus, como instrumento do Senhor para resgatar os teus servos, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, e amor, Pai, para continuar cuidando dos nossos filhos. Que venhamos ganhar os nossos filhos, Senhor Deus, pela Tua graça e Tua misericórdia, pelo exemplo, Senhor Deus. Resgata Teus servos. Nesse tempo, ó Deus, de tantas coisas e sinais acontecendo, Senhor Deus, as pessoas não estão olhando. Os olhos estão cegos. Ilumine esses olhos, ó Deus. Fala ao coração de cada um, desse pai, dessa mãe que está sofrendo. Tire esse fardo, esse peso das suas costas, que eles são responsáveis, Senhor Deus. Que esse peso, esse fardo seja colocado em Jesus, que já carregou sobre si as nossas iniquidades, nossas dores, nossas doenças. Que possamos viver uma vida com menos ansiedade, dependendo da Tua graça, da Tua providência, sabendo que o Senhor vai terminar a obra na vida dos nossos filhos. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, rogando a Ti, visita cada um, Senhor Deus, deles agora, nesse momento, Senhor. Mova o coração desse pai, dessa mãe, desse filho, dessa filha, e conduza, Senhor Deus, a vida dos nossos jovens, dos adolescentes, solteiros, para que eles façam decisões corretas, pautadas na Tua palavra. Por isso nós clamamos a Ti. Pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça maravilhosa do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações doces do Espírito Santo de Deus, esteja sobre essa igreja, hoje e para sempre. Amém e amém. Irmãos, nós encerramos nosso culto, estamos encerrando nosso culto, mas lembrando, como eu sempre digo aqui, que o nosso culto a Deus continua da porta para fora. Que nossa vida possa ser realmente um testemunho, um culto a Deus. E os irmãos estão convidados para o culto de amanhã, convocados, para que a gente possa participar do aniversário da igreja, que na verdade foi ontem, né? O aniversário da igreja foi ontem. Então vocês estão convidados. Vão com Deus, Deus abençoe cada um. Sejam muito bem-vindos, vocês que nos visitaram hoje, estamos muito felizes em recebê-los, e eu espero ver o rostinho de cada um que está aqui novamente. Que Deus abençoe cada um.